Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos aqui no segundo capítulo, intitulado A Sedução do Deserto. João contava uns 16 anos quando começou a frequentar os centros de ensino da época. Assistiu às aulas de filosofia de um certo Andragácio, nome que aflora por um momento na história graças a seu ilustre discípulo, mas que fora disso não deixou rastro algum. Em retórica, como vimos, foi aluno de Libânio, este sim, um nome célebre. Pagão convicto, não perdia a ocasião de lançar invectivas contra a fé cristã, embora fosse ao mesmo tempo amigo de alguns dos principais cristãos da época, como São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. O entusiasmo pelo politeísmo que esse mestre compartilhava com o imperador Juliano não o impediu de dar o devido apreço aos talentos do seu aluno, tanto que não vacilou em afirmar, pouco antes de morrer, abre aspas, de bom grado nomearia João meu sucessor, se os cristãos não o tivessem ganho para a sua seita, fecha aspas. Então, o Libânio realmente foi um grande rétor, né? E foi professor e depois amigo de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Imagina vocês quantas graças Nosso Senhor não deu a esse homem Libânio, né? Não só o talento, né? Mas também os amigos, né? E esse homem morreu pagão, né? Esse homem não usou, né, as graças que Deus lhe tinha dado. Imagina um amigo de São João Crisóstomo, de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno ter morrido pagão. Coisa tremenda, né? Entre os 20 e os 25 anos, João deve ter se dedicado por algum tempo à profissão forense. Pelo menos é o que algumas alusões veladas que aparecem nos seus escritos nos fazem pensar, e a opinião torna-se mais digna de crédito se tivermos em conta que essa profissão condizia perfeitamente com seus dotes naturais de retórico, né? Era a preparação dos advogados, né? Na época. O que sabemos ao certo é que por esse tempo João compôs, ainda que o texto não tenha chegado até nós, o que na época se chamava uma declamação. Isto é, um louvor literário em honra de uns príncipes cujos nomes, aliás, a crítica histórica não conseguiu determinar com exatidão.
Sabemos, e é o que basta, que Libânio colocou este trabalho nas nuvens, felicitando o seu autor numa carta. Abre aspas. Recebi o teu belo discurso e li-o a uns amigos inteligentes. Todos me interrompiam com exclamações e demonstrações da mais viva admiração. Alegra-me que, juntamente com as tarefas do foro, cultive as letras. Ditoso o orador que sabe louvar assim. Ditosos os que merecem ser louvados por semelhante orador. Fecha aspas. Embora jovem em anos, o espírito de João já amadurecera o suficiente para perceber o vazio que se escondia por trás das artes que estudava. Viu com clareza que os seus condiscípulos não procuravam o amor à verdade, mas o amor à vaidade. Tudo estava subordinado à arte de alinhavar belas palavras e de declamá-las eufonicamente. O ideal do estudante era tornar-se um perfeito sofista. Ideal belo, se tomarmos a palavra no sentido etimológico, equivalente a sábio, de Sofia, né? Sofista vem de Sofia. Mas que na realidade já adquirira, então, o matiz de desprezo que tem nos seus dias. Desculpe, nos nossos dias, aplicado aos verbosos que pretendem ocultar os fatos sob o brilho capcioso da expressão. Nós já até discutimos algumas vezes aqui, né, essa expressão, sobretudo a expressão de sofisticado, né, que vem também da mesma raiz, né? Enfim, veja que aqui nós estamos no século IV, nós estamos aí algo em torno de 8 séculos depois de Sócrates, né? Platão, que discutiram muito com os sofistas da época, né? Sócrates, principalmente, né? E aqui o jovem João, não é? Já detetava, né? 8 séculos depois, digamos assim, esse ideal, né, desses estudantes do Libânio, né, de se tornarem perfeitos sofistas, né? E o padre Félix ainda chama atenção, né, dos sofistas nos nossos dias, né? Nossos dias para o padre Félix é a primeira metade do século passado. Hoje a gente só trata com sofista, né? Em todas as áreas, né? E em todas as ciências, em toda a política, né? Na verdade, a política sempre foi, a prática política sempre foi um espaço que os sofistas dominaram, né? Desde a mais distante antiguidade, né? Aliás, na Grécia, os professores de sofística, eles ganhavam a vida porque os seus alunos eram os futuros políticos, né? Filhos dos políticos de então que se transformariam em futuros políticos, líderes, né, políticos. Então, seja como for, as aulas serviram-lhe para cultivar a imaginação, puseram-no em contato com os modelos literários clássicos
e formaram-lhe o bom gosto, ensinando-o a falar com arte e com poder de persuasão. Era o que lhe bastava, e mais não pediria àqueles mestres. Efetivamente, com o correr dos anos, deixaria de lado, cada vez mais, os artifícios retóricos e as ilustrações tiradas da sabedoria pagã, ao contrário de um São Jerônimo ou um São Gregório Nazianzeno, que cultivavam as letras clássicas como apoio para a pregação. Pouco antes de receber o batismo, parece ter atravessado uma pequena crise. Consciente de que era chamado a viver integralmente o cristianismo, não deixava, porém, de sentir o gosto natural pela dolce vita, pelos aplausos, pelo teatro e pelas diversões. Aqui a gente pode lembrar de Santo Agostinho também, né? Um grande retórico que também, enfim, sentiu a mesma atração pelo sucesso, né? Imagina que um homem desse, com a capacidade de João o quanto de oportunidades esse homem teria, né? Se ele continuasse, né? Por exemplo, se ele fosse sucessor de Libânio na sua escola, né? Riquezas, poder, né? Porque esses homens famosos, né? Eles tinham uma relação com os políticos da época muito boas, né? Eles tinham escolas que atraíam muita gente, ganhavam muito dinheiro, né? Com essa atividade, né? Por isso ele chama Dolce Vita, né? Então, aplausos, teatro, diversões, né? Um homem de 25 anos, né? Com esses dotes, com essa capacidade, né? Assim o afirma um certo Isidoro de Pelusa, seu discípulo e mais tarde abade de um mosteiro egípcio. E o próprio João reconhece que, abre aspas, a minha prisão ao mundo arrastava-me para a terra e as paixões da juventude formavam um peso novo que me acabrunhava. Fecha aspas. Aqui tem as referências das obras consultadas pelo autor, né? Sobre essas expressões que ele fala aqui. Tá todas no final, são referências muito curtas, mas há as referências aqui onde ele tira essas informações, né? Não devemos imaginá-lo mergulhado na lama, tão profundamente disponível em Antioquia assensual. Mas a verdade é que toda vocação traz consigo uma renúncia, e toda a renúncia tem seu preço. Seja como for, esse traço de humanidade só ressalta mais a consciente decisão com que, de 367 em diante, passou a frequentar o catecumenato, sob a direção do bispo de Antioquia, Melécio. Então, dessa descrição do padre Félix, né, nós podemos imaginar que João teve esse momento de indecisão, mas não foi como Santo Agostinho, né, que já estava mergulhado nessas questões do mundo muito mais, né, do que o nosso santo, né? Então, ele começou então a frequentar o catecumenato em Antioquia, né?
Curiosa figura a deste santo bispo Melécio, né? Que bem merece uma rápida digressão. Vamos ver quem foi o diretor de catecumenato de João, né? Nascido em Melitene, na Armênia, fora escolhido em 360 pelos hereges arianos, apoiados pelo imperador Constâncio, para ocupar a sé de Antioquia, que desfrutava à época, juntamente com Alexandria, Jerusalém e Constantinopla, do prestígio de ser uma das mais importantes do Oriente. Aqui tem um asterisco, provavelmente do próprio autor, porque não tem indicação ao contrário, dizendo aqui sobre o arianismo, né? O arianismo foi a mais perigosa das heresias enfrentadas pelo cristianismo primitivo. Propagada por um sacerdote de Alexandria, Ário, essa doutrina parecia, à primeira vista, ressaltar a grandeza sublime e inefável de Deus Pai. Ao exagerar, porém, a distância que separa o Criador das criaturas, acabava por negar a natureza divina de Cristo. Segundo Ário, Cristo não seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, mas apenas um ser humano, que merecera ser elevado às honras de divindade pelo seu heroísmo e santidade. Esvaziava assim a doutrina cristã de qualquer significado. Se Cristo não era Deus, não havia encarnação, nem redenção, nem presença real na Eucaristia. Então essa é a nota aqui do nosso, supostamente, do nosso autor, né, Padre Félix. Então, Antioquia tinha então colocado, com o apoio do imperador Constâncio, um herege na diocese de Antioquia, uma das mais importantes do Oriente. Ela dividia a importância com Alexandria, origem do Ário, do padre heresiarca, Jerusalém e Constantinopla. Né? Todas as esperanças da seita estavam, pois, voltadas para ele, Melécio, e certamente não foi pequena a decepção dos seus correligionários quando, no seu primeiro sermão, Melécio fez uma entusiástica apologia da divindade de Cristo. Maravilha da graça, certamente, mas também, ousamos sugerir, a mudança de perspectiva que se produz no momento em que a pessoa sente pesar sobre os ombros a responsabilidade pelas almas de uma cidade inteira. Essa profissão de fé ortodoxa custou-lhe, conforme os costumes do tempo, 3 desterros sucessivos nos reinados de Constâncio, de Juliano e do Ariano Valente, imperadores do Oriente, né? Mas conquistou-lhe também o amor incondicional dos seus concidadãos, tanto cristãos como judeus e pagãos, que o veneravam como um santo. Abre aspas, a santidade refletia-se no seu rosto, que era toda uma pregação. Fecha aspas, diria dele o seu jovem discípulo, João. Por volta do ano de 369 ou 370, João recebeu o batismo das mãos de Melécio. Então, uns 2 ou 3 anos depois, né? Dele entrar no catecumenato. Então, João recebeu o batismo das mãos de Melécio, provavelmente na noite do Sábado Santo, que era tradicionalmente o batismo dos catecúmenos, né? O sábado de Aleluia, né? A seguir, o bispo confiou
à orientação de Diodoro, um erudito que haveria de ser mais tarde bispo de Tarso, e de Cartério, que dirigia na cidade uma escola de ascetas. Então, Diodoro e Cartério. Né? Diodoro criara à sua volta um grupo de cristãos fervorosos, muitos deles diáconos ou leigos, em preparação para o sacerdócio, dedicados ao estudo das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Era a assim chamada Escola de Antioquia, que haveria de ter um papel decisivo no combate ao arianismo. Em contraposição com a rival Escola de Alexandria, fundada no século anterior, que procurava nos textos sagrados, de preferência, o sentido místico ou alegórico. Os antioquenhos concentravam-se no sentido histórico e literal, sem grandes voos filosóficos ou teológicos. Ali aprendeu João a pesar as escrituras letra por letra, palavra por palavra, aprendizado que marcará a fundo toda a sua pregação futura, sempre apoiada na exégese de algum texto bíblico. Então veja, aqui é importante essa diferença, né? Das escolas. Então, a escola de Antioquia, a escola de João, era uma escola de interpretação literal e histórica das Sagradas Escrituras, né? Então, que é uma coisa que a igreja se afastou dessa interpretação na medida em que ela se defrontou. Nós estamos vendo isso em outras partes aqui das nossas reuniões, né? À medida que ela se confrontou com a ciência moderna, né? E sentido histórico e literal. Ou seja, encarar as escrituras como algo, como um documento histórico, né? Com verdades históricas que aconteceram na história, no tempo, né? O rapaz, de rosto modesto e olhos de gênio, atraíra desde o começo a atenção do bispo, que o adscreveu à sua igreja, conferindo-lhe a ordem de leitor, que era a primeira ordem que o futuro sacerdote recebia, né? O que valia torná-lo clérigo e confiando-lhe a guarda dos rolos da Bíblia. Enquanto João estudava, Melécio partiu para o seu terceiro desterro, nas poeirentas solidões da Armênia. A separação foi profundamente sentida por Crisóstomo e acabou por decidi-lo a dizer adeus a toda e qualquer carreira temporal e a pôr em execução o projeto de retirar-se para o ermo que havia tempos germinava no seu peito. Mas encontrou um obstáculo onde menos o esperava, na pessoa de sua mãe. É o próprio santo quem nos conta o episódio numa página deliciosa dos seus escritos sobre o sacerdócio, talvez carregando um pouco nas tintas por força da juventude. Desta vez, o genial retórico teve de confessar-se vencido por uma eloquência mais poderosa que a sua. Antusa adivinhou, privilégio das mães, o desígnio que se incubava no ânimo de João, antes mesmo que este lhe fizesse qualquer confidência.
Certo dia, vestida de luto, pálida e dominada por um leve tremor, aproximou-se do filho, tomou-o pela mão, conduziu-o aos seus próprios aposentos, fê-lo sentar-se sobre o mesmo leito em que o dera à luz, e depois de todos esses preparativos, que evidentemente pressagiavam qualquer coisa de solene, falou-lhe com voz entrecortada, entre soluços: Meu filho, pouco tempo me foi dado para gozar da companhia de seu pai. Assim o dispôs a vontade de Deus. A sua morte, que ocorreu imediatamente depois de nasceres, deixou-te a ti órfão e a mim viúva. Não quero pintar-te as dificuldades que a vida ergueu diante de mim nessa situação, dada a minha falta de experiência e a minha juventude. Ninguém conhece bem as apreensões e inquietudes de um filho que um filho causa à sua mãe, se esta se propõe dar-lhe uma educação conveniente e preparar-lhe o futuro. Já viste, meu filho, que nada disso me levou a um novo casamento. Enfrentei sozinha a tormenta. Se te proponho essas recordações, não é com a intenção de ofender-te, mas como justa compensação, peço-te somente uma graça, e é que não me causes uma segunda viuvez. Não me abandones. Espera que chegue a minha morte, que possivelmente não tardará muito. Quando me tiveres dado sepultura e juntado as minhas cinzas às do meu progenitor, então poderás dispor da tua vida. Por ora, não desdenhes viver em minha companhia. Esse é então o diálogo, o monólogo da mãe para o filho. O estratagema surtiu o efeito desejado e a vontade da mãe cumpriu-se. João procurou, porém, conciliar dentro dos limites do possível a sua vocação com o seu amor filial, organizando a vida ao estilo monástico, e isto dentro da sua própria casa. Viram-no retrair-se das mais honestas expansões da vida social, dar-se ao jejum, disputar ao sono as horas da noite para cevar os olhos nas sagradas escrituras à luz de uma lamparina a óleo, ou para fechá-los de tudo a fim de olhar para dentro de si, despegando o espírito das regiões mortais. Continuou, porém, a cultivar o trato com alguns amigos íntimos, seus colegas de estudo, inspirados no mesmo ideal, entre os quais a história nos conservou os nomes de Basílio e Teodoro, futuro Teodoro de Mopsuestia, entre outros. Esse original grupo de monges, entre aspas, não demorou a atrair a atenção de Antioquia, e o filho de Antusa passou a andar na boca de todos, muito a contragosto, pois repugnava-lhe receber elogios por ter durante algum tempo, abre aspas, cerrado o semblante, franzido as sobrancelhas, revestido um hábito preto e coberto o rosto com uma máscara enganosa de modéstia, fecha aspas. Mas a fama, que sempre persegue com mais tenacidade aqueles que mais a desprezam, não cessava de crescer, alimentada ainda pelos elogios de Diodoro ao seu aluno. Um belo dia, os bispos da Síria, reunidos em Antioquia, decidiram elevar João e Basílio ao episcopado, e este último foi chamado às pressas de um cenóbio próximo para onde havia partido, à espera de que seu amigo seguisse. Não contavam, porém, com a decidida repugnância de Crisóstomo, que argumentava ser indigno do cargo. Abre aspas, olhei para mim e encontrei-me falho de todas as qualidades que justificariam
semelhante honra? Fecha aspas. Mas como os argumentos não foram eficientes e Basílio teimava em não aceitar o cargo se não fosse em sua companhia, decidiu lançar mão de um estratagema que não carece de bom humor. Sem nada dizer ao amigo, deixou correr todos os preparativos e no dia da ordenação desapareceu sem deixar rastro. As páginas do Tratado sobre o Sacerdócio, em que relata a sua primeira conversa com o ludibriado após a ordenação, estão entre os que de mais divertido se escreveu na antiguidade. Esse episódio, que pelos vistos coincidiu mais ou menos com a morte da mãe, levou-o a pôr em prática, enfim, o seu projeto longamente acalentado de retirar-se para o deserto. Seria por volta de 374, ou seja, quando contava perto de 30 anos. Então, eu vou parar por aqui, porque antes do São João Crisóstomo ir para o deserto, né? Ele foi monge do deserto por alguns anos, e depois a gente volta aqui a leitura dessa experiência de São João, né? Então aqui nós vemos primeiro então um jovem, né, extremamente dotado por Deus de uma competência absurda, né, na arte da retórica, né, na arte da literatura, né, um jovem que tinha um futuro absolutamente brilhante pela frente, um jovem que ainda não estava batizado, um jovem que já tinha, segundo a suposição do padre Félix, um emprego no forense, né, que era um emprego extremamente desejado, né? Dali ele poderia se tornar o que ele quisesse na vida, né? Contar com o apoio de políticos, do próprio imperador, né? Viver na corte, com tudo que isso significava, né? Na época, viver uma vida boa, né? Viver uma vida confortável nesse paganismo, né, da época, né, largando isso tudo, indo para o catecumenato, e aí sendo até caçado pelos bispos para ordená-los, né, para ordená-lo bispo, né, mas fugindo, ele vai fugir para o deserto, né, e aí amanhã e nas próximas leituras a gente acompanha o destino desse extraordinário santo e doutor da igreja, né? Certo? E agora, terminada a leitura, eu quero ouvir se usar os comentários e as observações de vocês. Professor, ontem eu fui ouvir o Lucas Lancaster falando a respeito de Roma. E aí ele fala que Deus se valeu do Império Romano para poder disseminar o cristianismo.
né? Porque essa época aqui de São João Crisóstomo já é uma época da decadência de Roma. Mas, a princípio, quando Nosso Senhor nasceu, ele nasceu sob o reinado de Adriano? Não, Augusto. Não, Augusto. César Augusto. É. O César era Augusto. E que esse foi um excelente imperador, inclusive, porque ele manteve a integridade do Império e a Pax Romana. Uhum. Então é muito interessante você ver todo aquele ambiente, porque ontem a gente falava a respeito de como que essa fé se disseminou, e aí ele fala que Deus se valeu daquele império que era grande, que apesar de no início ele ter atingido um auge, né? E que Nosso Senhor nasceu nessa época do auge do Império Romano, Exatamente. né? Já tinha ali as sementes da decadência, e É. que o auge fazia com que aquele império tivesse uma integridade política e uma integridade de língua, inclusive, que era o grego, o que facilitou a disseminação do cristianismo. E que essa disseminação foi feita também não só pelos apóstolos, por discípulos, mas pessoas assim comuns que conheciam a doutrina e que viajando Viajantes, elas iam, exatamente. e que elas iam Comerciantes. contando isso, que o cristianismo começou muito mais nas cidades do que, e principalmente cidades portuárias, do que na zona rural. Isso. Ele até se disseminou depois para a zona rural, mas ele começou nas cidades e principalmente nas portuárias, porque as pessoas eram esses comerciantes e pessoas comuns que iam contando de umas para as outras. Lembra que São Paulo ia para os portos? Sim, Corinto. Fazer o seu proselitismo. E muito interessante de ouvir ele falar isso. E falando próprio como que era a característica do povo romano, que era um povo disciplinado e ordeiro, né? Eles sofreram muito eles toleravam a religião dos outros, dos povos conquistados, e eles conquistavam esses povos muito mais para manter essa integridade. E essa tolerância também foi que uma das coisas que contribuiu para a queda. Mas, assim, nem todos os povos conquistados queriam se libertar do, entre aspas, jugo romano como os judeus queriam, né? E que as perseguições depois vão começar porque, por boatos espalhados, coisas que são assim, completamente o oposto do que prega o cristianismo. Os mesmos boatos que Lutero espalhava, os mesmos boatos que os revolucionários franceses espalhavam contra nós. É a mesma técnica. Esses cristãos adoram cabeça de burro, tomam sangue de criança, planejam derrubar o imperador, querem acabar com toda a nossa civilização, são bárbaros, etc, 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 etc. É assim. De boca em boca corria isso em Roma, sobre nós. Só boatos. Nós entendemos de fake news, Ana Paula. Somos os mais entendidos de fake news. É impressionante, impressionante. E ele falou também que como a política e a religião era uma coisa só no Império Romano, é por isso que eles exigiam, queriam, quando falavam que os cristãos não adotaram, porque eles deixavam que os povos que eram conquistados permanecessem cultuando as suas próprias divindades, mantivessem as suas religiões. Mas eles tinham que também prestar culto aos deuses de Roma. Sim. Inclusive, vários imperadores se foram canonizados, exatamente. Sim, eles eram como deuses, né? Então, assim, como
os cristãos não faziam isso, eles viam os cristãos como ameaça ao império, Porque ameaçavam os deuses. porque ameaçavam os deuses. Isso. É. Aquilo era uma ameaça ao império. Então, daí começa a perseguição, né? Porque o imperador, os imperadores achavam que uma das características mais importantes da manutenção do império é o favorecimento dos deuses, né? Então, o cristão era ameaça porque eles não aceitavam os deuses do império. E os imperadores e toda a corte romana achavam que isso era uma coisa que no futuro os deuses romanos iam se irar com Roma e acabar com aquela estabilidade política de Roma. É verdade. Isso mesmo, Ana Paula. E era tão simples, né? Para os cristãos fugirem do martírio, né? Era só. Eles não entendiam por quê que todas as outras religiões continuavam a funcionar e os membros dessas religiões prestavam os devidos respeitos aos deuses de Roma e os cristãos não. Né? E por isso eles achavam que os cristãos, na verdade, queriam, com esse comportamento, derrubar o império. Não é? Por isso a perseguição, é verdade. Isso mesmo. Agora, a época de São João Crisóstomo já é uma época de decadência, né? Em que o império era muito rico, as pessoas tinham muita riqueza, então a nobreza já não queria lutar, né, para manter o império. Não é o que está acontecendo hoje? E justamente isso eu acho isso interessantíssimo. Não tem exército para lutar mais, o Ocidente perdeu. Isso. E a plebe, vamos dizer assim, o povo, ele não queria mais trabalhar. Então, aí, não é o welfare state? Pois é, olha que interessante, pessoal. E aí tudo se repete, né? Ué. E aí aquela expressão pão e circo vem porque justamente o povo recebia de graça pão e os espetáculos. Recebia de graça, não precisava trabalhar. Isso. E aí eles já não tinham mais, porque no início, quando a Roma atingiu o auge, eles tinham um sentido de vida, que era manter aquela, porque é um povo muito ordeiro e muito disciplinado, então eles tinham aquele sentido para a vida deles. Um certo orgulho disso. De manter esse império. Só que depois, aquela velha história, né? Tempos bons fazem homens fracos, né? Então, assim, eles ficaram tão já acostumados com aquela riqueza, com o conforto, coisa que a gente fala também, a gente já falou isso em outras leituras, né, professor? Que eles ficaram moles, já não queriam mais. Foi daí que veio a decadência. Não tem jeito. Hoje em dia, por exemplo, há generais no exército americano que são transgêneros. Então, vocês vejam, os exércitos ocidentais estão todos impossíveis de se levantarem contra qualquer coisa. Né? E há forças externas, digamos assim, se a gente considerar o Ocidente como o Império Romano atual, fora do Império, quem que se valeu dessa fraqueza do Império Romano para atacá-lo? Foram forças externas que passou pela história como os bárbaros, né?
Mas há hoje forças externas a esse Ocidente, digamos assim, Europa. Vamos chamar Ocidente, Europa e Estados Unidos, né? Que vão atacar. Militarmente, inclusive. Já estão atacando, porque estão invadindo. Existe uma guerra em curso que as pessoas não percebem como guerra, que é a invasão, a imigração hoje é uma arma de guerra, né? Então o Ocidente está sendo minado pela imigração, e depois, quando as forças externas sentirem que o momento é exato, eles farão a invasão militar e colocarão o Ocidente em ruínas, como aconteceu no Império Romano, né? O Império Romano foi vencido pela Dolce Vita. Dolce Vita. Sem dúvida nenhuma. Né? Dolce Vita esta que a igreja nunca caiu nesse tempo. Por isso ela foi o sustentáculo desses tempos tenebrosos, né? Entre esses séculos aí de 4 a 5 ao século 10, 9, 10. Uns 5 séculos de... Que esse período realmente pode ser chamado a Idade das Trevas. Né? Não a Idade Média inteira. Muito bom você ter trazido essas informações aí da aula do grande Lucas Lancaster. O Felipe levantou a mão. Professor, esse tema tem relação muita, né? Tudo a ver com o filme que o senhor indicou da Vendéia que eu assisti. Sim. Só que assim, a legenda estava em inglês e a fala em francês. Eu fiquei meio tonto. Mas aí o que aconteceu? O Ronan, ele mandou uma indicação do outro filme, e aí é a fala em francês e a legenda em português. Aí eu consegui entender bem, principalmente até na escuta do francês, que eu estou habituando, né? Uhum. Então, eu consegui entender o contexto. Eu estou no meio do filme do Ronan, e assim, quando eu vi o filme do Ronan, eu entendi retroativamente mais o filme que o senhor indicou, esse mais recente, do Michael Matt, né? Ele que divulgou, né? O filme foi produzido na França, né? Não, eu achei assim. E aí agora eu tô bem assim, animado, com intenção de reassisti-lo e até para aprender um pouco a pronúncia do francês, enfim, como um estímulo, né? Uhum. Porque assim, aquele general, vou te falar, viu? Eu achei assim, eu tô arrepiado até agora com o filme. Eu assisti já tem o quê? Foi, eu acho, Quinta-feira Santa, alguma coisa assim, Sexta-feira Santa. E aí agora eu vou continuar nessa para assistir essa segunda parte do Ronan, que ajuda a entender bem. Aí eu vou o La Charrette, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema que o senhor falou aí, toda essa situação, né? Aquele general é extraordinário, né? E é um homem comum, né? É um homem que nem queria participar de nada, né? O homem queria ficar na tranquilidade lá do seu castelo. É impressionante aquele... Porque, na verdade, ele ficou muito famoso, não só por causa das qualidades dele, né? Mas porque ele foi o último a cair. Enfim, a Guerra da Vendéia acaba, lamentavelmente, com a vitória dos republicanos quando ele é executado, né? Não existia mais ninguém por trás. Resistência, né? Resistir. E ele resistiu. Exatamente. E ele, curiosamente, e isso é verdadeiro mesmo, ele foi morto, digamos assim, sendo respeitado como um militar corajoso, um militar de valor,
Tanto é que, no último momento, ele pede ao republicano lá, ao general, ao tenente republicano que vai comandar a execução dele, que ele dê a ordem para ser morto. E o general, o militar, concede essa honra para ele. Então, assim, até os republicanos, até as forças republicanas reconheciam o valor dele como general, né? É uma coisa bela. Uma outra circunstância do filme aparece os militares republicanos tirando o chapéu lá quando tem uma ocasião. Sim, que ele passa, né? Ele tira o chapéu, exatamente. Então você vê, os próprios, né, eles reconhecem o valor, mas enfim, eles estão sobre as forças ali, mas... Não, é um belíssimo filme, eu recomendo a todos. Recomendo a todos. Mas a Ana Paula levantou a mão aí, ou o Márcio. É que o senhor falou sobre os generais transgêneros, e eu lembrei de mais um fato que ele comentou, que é o seguinte, porque na cabeça da gente fica muito aquelas orgias lá do Herodes e tal, só que o Herodes, ele tem uma descendência grega. Sim. Para os gregos, o homossexualismo, por exemplo, era permitido. Já Roma não tolerava. Então, isso aí é influência grega. Né? Helênica. Então, e a gente, às vezes, fica muito com essa ideia do Império Romano só da fase da decadência. E a gente não para pensar que, para ele ter atingido aquele auge de todo, ele precisava ter outras características. Valores, integridade. Integridade, disciplina, né? Perseverança, a ordem. Né? A gente não pensa nisso. Coragem, capacidade de administração, engenharia. As estradas romanas, que até hoje subsistem no mundo, é uma obra absolutamente incrível de engenharia. Os aquedutos. Então, assim, era uma organização, uma administração absolutamente extraordinária. De movimentação de alimentos, de plantações, enfim, era uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária, né? A gente também, quando lê a história, a gente fica muito preso à figura do imperador, né? Mas quantos funcionários públicos trabalhavam nesses serviços básicos de manutenção do império de forma competentíssima para que tudo ocorresse como devia, né? É impressionante mesmo, Ana Paula. Impressionante. Eu achei importante trazer isso, porque acho que isso ambienta, né? Compõe. O senhor falou para ler o Fabíola, eu até comecei a ler o meu aqui, que eu comprei há muito tempo, o senhor já falou. Né? Já falei. Já. Algumas vezes. E o meu eu comprei em sebo, e ele foi impresso em Portugal lá para o início do século XX. Então, é um português antigo mesmo, com muitas consoantes duplicadas no falar. Sei. Eu gosto, né? Eu gosto dessas coisas. E ele é até ilustrado. Que legal. Que legal. Estilo assim, meio que... Do Covades, no estilo do Covades. E meio assim, aquelas ilustrações do tipo Gustavo Doré. Exatamente. Isso então, mesmo. Assim, que legal. Eu achei, porque assim, o livro, a leitura vai demorar um pouco mais, aí eu falei, gente, deixa eu assistir essas aulas aqui do Lucas de novo. E aí, quando ele vem e fala dessas coisas, porque eu acho é importante a gente ter essa visão, né? Porque a gente só pensa mesmo no Império Romano na sua fase decadente, esquece do auge dele. Do apogeu. Porque assim, até falando, né? O Felipe trouxe aí a Guerra da Vendéia e tal, e a gente pensando em outros momentos da história,
o Napoleão ele estava à frente das tropas, né? Então, Uhum. também precisou, apesar de ter usado a mente dele para o mal, né? Ele era Não, um grande general, ué. Foi um grande general. Pois é. Foi. Foi um grande general, Napoleão. É preciso pensar nesse lado também, né? A gente fica conhecendo a história, às vezes, de uma maneira muito fragmentada, né? E é tão bom quando a gente consegue fazer um nexo, né? Mas era isso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Ana Paula, por você trazer essas informações. É muito importante para a gente entender os contextos das vidas das pessoas que a gente lê aqui, né? Agora, um homem já da decadência do Império Romano, Paulo, um homem do apogeu, né? Nós já lemos do apogeu do Império Romano, né? Paulo se serviu de todas as facilidades que o Império Romano deu a ele para propagar a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ainda mais porque ele era romano, né? Ele estava viajando no Império Romano como romano e pregando a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, muito bom, muito oportuna as informações aí, Dana. Sim. O senhor comentou uma vez sobre, agora falando sobre a engenharia, e uma vez o senhor comentou sobre aquela operação de colocar os cabos no oceano, vindo com os navios, e como isso é que é tecnologia, né? Isso é que é engenharia, e eu me lembro disso, não esqueço nunca dessa operação, dessa... Os cabos, os cabos telegráficos, né? Os primeiros cabos submarinos. Funciona até hoje, né? Funciona. Tem alguns cabos que funcionam até hoje. Não, é impressionante, assim, porque a gente acha... Você vê, a tecnologia de estrada do Império Romano, para construir aquelas estradas, ela não foi superada até hoje, né? As estradas romanas que sobrevivem, e outra, na Itália, as estradas romanas na Inglaterra, as estradas romanas na França, as estradas romanas na Espanha, as estradas romanas em Portugal sobrevivem até hoje. Hoje a gente constrói estrada que um ano depois está toda esburacada e não tem jeito de passar carro. Então, assim, os aquedutos, porque toda a infraestrutura do Império Romano que funcionava, né, dependia dessa capacidade, né, dos homens de construírem essas maravilhas da engenharia da época, né? E as estradas para os romanos eram muito importantes, né? Por causa da circulação de bens, do comércio dos bens, e por causa também da manutenção das terras conquistadas pelos romanos. Quer dizer, os exércitos romanos passavam pelas estradas romanas. Aquilo ali não era brinquedinho, não, dos romanos, né? Toda a comida para alimentar todo o Império Romano. O Império Romano, em certa época, o sol não se punha, né, no Império Romano. Então, sempre algum pedaço do Império Romano estava iluminado pelo sol. Imagina o tamanho disso nessa época. Como era difícil administrar, né? E aí, enquanto o Império Romano se manteve íntegro, as pessoas eram íntegras, corajosas, ordeiras, né? Ele se manteve. Depois desbandeirou. E aí acabou, né? Aí acabou. Como hoje nós estamos presenciando, né? Testemunhando, né? A queda de um império, né? Que foi, enfim. Mas sobre a estrada, tem meme no Facebook falando. Tem umas imagens assim. Os medievais construíram a estrada, tecnologia, e agora vem esses
Né, ia faz a estrada e não dura meses. Então, enfim, os aquedutos, né? Tudo. Toda a engenharia romana, né? É impressionante. Mas a Ana Paula tá com a mão levantada aí, não sei se é. Oi, professor, vou Opa, aproveitar o final Márcio. hoje. Grande. Diga lá. O pessoal tá falando de engenharia, é uma coisa interessante. Até em alguns casos, século XIX, até no princípio do século XX, os construtores, sejam aí mestres de obra ou pedreiros, até engenheiros, eles sabiam fazer um arco, seja ele o arco pedras ou tijolos, e outras construções assim que não precisavam de concreto armado. Isso se perdeu para eles, só alguns restauradores mesmo que ainda mantêm esse conhecimento, e muito mal, por sinal. Né? Eu vi umas casas assim, no final do século XIX, até aquelas tijolinhos marcas assim, sobre uma janela, uma porta, ele está de tijolo exposto, você vê direitinho como é que é feito. Certas pontes ou aquedutos antigos aqui do Brasil. Hoje, se você quiser fazer um arco na sua casa, é caríssimo. Pois é, isso tem que ir para se encontrar quem faça, né? É. E os aquedutos, as pontes, né, igual o Felipe falou, estão lá de pé até hoje, lá na Espanha, na França, na Itália, em Portugal, tudo quanto é banco. Né? É impressionante. Bom, mas aí eu queria também falar sobre o resto ali que até que a Ana Paula falou, sobre o Império Romano, o povo ser bem ordeiro, disciplinado. Aí deixa eu ver, o que era um povo que se dedicava, né, a comunidade deles, o Estado, a própria nação, né, esse compromisso com o próximo, né, com quem estava ao lado, devia até mesmo até nas formações de defesa de ataque do Império Romano, ou seja, o escudo de um deles cobria um dos lados de quem estava ao lado. Eu nem falei da engenharia militar, né? Porque isso aí é engenharia militar, né? Sim, é uma coisa impressionante. Os acampamentos, as formações. Impressionante. O que me chamava também, que me chamou atenção, foi que o senhor tocou ele em engenharia militar. Eu costumava dar para os meus alunos como exemplo de ordem, disciplina e trabalho perseverante e ordeiro, né? Porque o brasileiro não crê, como é um povo desordeiro, não crê no poder do esforço disciplinado. Ele crê no esforço da insistência e muitas vezes insistência na coisa errada, achando que estúpido, né? Estúpido. Né? A tomada de Massada lá naquela rebelião judaica lá por volta dos anos 70, né? Depois de Cristo, como eles para invadirem a fortaleza ela era no alto de um promontório e tinha um vale que era para poder atravessar, e ninguém conseguia atravessar esse vale com um grande número de tropas, porque ele era acidentado. Então, o que os romanos fizeram? Vamos aterrar o vale. Aterraram o vale, mas não era fácil. Eles estavam atirando pedras, projéteis lá de cima. Eles tiveram de proteger esses construtores com escudos, pegar o cascalho que tinha lá, um carroção, o carrinho de mão, e julgar lá, e julgar, aterrar. Na hora que eles viram assim, agora não tem jeito, eles vão entrar aqui e suicidaram, né? Então aquele esforço ali consistente até chegar ao... Meses fazendo isso. Pois é. Não era dias. Né? Ninguém havia pensado nisso antes, e como sempre, né, essas ideias surpreendentes que saem fora da caixinha costumam fazer aquelas reviravoltas surpreendentes. Né? Impressionante. E tinha um dizer também, alguém disse isso, no segundo século, no Império Romano, que era melhor ser pobre num império rico do que ser rico num império pobre. Isso mataria de vergonha essas elites podres nossas brasileiras, e os pobres também nossos. Claro. Que preferem ser pobres no meio da pobreza, inclusive colaborando e aumentando para ela também com essa dependência de bolsa disso e daquilo, né? É impressionante. Agora, essa coisa do César ser Deus é uma coisa que surgiu depois. E isso aí tem muita semelhança, e mesmo as acusações que havia contra os cristãos, aquele discurso lá do pessoal do Sinédrio, da Paixão de Cristo, não é? Ele quer derrubar César.
Ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não temos outro Deus senão César. É. Como isso, os romanos não foi povo escolhido? Ah, sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Não tem Eles dúvida. já, no tempo de São Paulo, eles já viviam lá enfronhados no meio da corte. E depois? Não, depois eles ficaram muito mais enfronhados na corte. Pô, Essa história é uma história ainda a ser muito esmiuçada, né? A influência da diáspora, dessa primeira diáspora, né? Que foi a única, né? No Império Romano. Eu lembro de uma palestra magistral do professor Orlando Fedeli falando sobre isso. Como é que eles se infiltraram nas altos cargos do Império Romano, da corte romana. E como é que eles eram influentes. Sim, até hoje, né? Eles fazem a mesma coisa. Eles já têm talento, eles já conhecem a forma de fazer isso e fazem e estão com maestria, com maestria. Exatamente. E às vezes sem ninguém notar nem nada, porque o romano era muito receptivo. Sim. Ele não tinha preconceito. Desde que a pessoa fosse ordeira, aceitasse o poder romano e quisesse trabalhar, eles estavam tudo bem para eles. Exatamente. Eles tinham um dizer também dos romanos que eles faziam aos povos o seguinte: vocês têm algum empecilho à nossa presença aqui na terra de vocês? Não. Vocês recusam a pagar os tributos que inclusive não eram nem tão levados Não. ao cobrando de vocês? Não. Então ótimo, tudo bem. Então eles não causaram problema nenhum. Pessoal. Inclusive eles tinham a capacidade de assimilar certas coisas dos povos. Por exemplo, o Gládio ele tinha sido assimilado, inclusive, de uma daquelas guerras púnicas. Eles viram a arma que os inimigos estavam usando, deram uma pequena adaptação a partir daquilo que havia e pronto. Puseram lá no cinto dos soldados romanos. Né? Então, só para dar um exemplo. E eles tinham aquela coisa, as pessoas eram, a gente viu até na própria Paixão de Cristo, que as pessoas eram julgadas e regidas pelas próprias leis, pelos próprios costumes. Eles não se intrometiam nisso, eles não queriam impor nada, para poder justamente a coisa andar em ordem. Né? Ou seja, eles não queriam transformar a coisa em desordem. Né? Não, e eles não procuravam mudar o país ou a região que eles conquistavam para se tornar romana. Como hoje a gente quer fazer com que países sejam democráticos. Sim. Entendeu? Um regime que não funciona desse lugar. Entendeu? Então, assim, o romano não queria fazer isso. Eles não tinham a menor intenção de fazer uma mudança no sistema jurídico da região. Exato. Eles só queriam ocupar militarmente. A força deles era militar. Sim. E extrair a riqueza daquele lugar, pagar o pessoal o imposto e acabou. Mandar um pouquinho para Roma. O resto pode viver em paz, meu cara. Exatamente. E aí a Dolce Vita acabou, e a Dolce Vita acaba com tudo, né, professor? Ela acaba também com as famílias, e as famílias cheias de achando que o mais interessante hoje em dia é Dolce Vita, né? O pessoal quando se casa esquece, ou parece que não entende, ou faz falso testemunho dos votos matrimoniais, né? Amar, respeitar, ser fiel na saúde, em doenças, na prosperidade, na adversidade, importune. E aí, na hora que as coisas da Dolce Vita ficam um pouco amarga ou ácida, eles pulam fora, ou acham que tem que dar para os filhos só o conforto material, aí fica esse bando de romano de final de apagar das luzes do império. Né? É o que nós estamos vivendo, né? Porque nós vendemos, para ter uma Dolce Vita, nós vendemos todos os valores que nós temos. Exato. E barato. A troco de nada, né? A troco de nada, exatamente. Exatamente. Igual o prato de lentilhas ou os 30 dinheiros lá de Judas. Os 30 dinheiros, exatamente. Isso mesmo. E essa do senhor, quem falou? Foi o Felipe, né? Falou desse general da Vendéia aí. Me fez lembrar de um livro que a Ana Paula comprou, achei interessante, porque ele lembrava muitos livros que eu lia quando eu era mais novo, que é lá do Cerco do Alcácer de Toledo. E quem promoveu a defesa do Alcácer, né, que ele segurou ali um tempo até chegar reforço,
Acho que foram 3 meses de cerco. Foi um coronel espanhol absolutamente desacreditado no meio dele, prestes a ser reformado. Já estava largado lá. Né? E ele, incrível, que ele fez um trabalho excelente lá, inclusive contando com a defesa, inclusive com certos civis que foram acolhidos lá, inclusive mulheres. E eu lembro de uma descrição lá que ele fazia, às vezes, procissões dentro do... Porque o Alcácer era tipo uma fortaleza. Dentro do Alcácer, ele contava com a ajuda de Deus, e Deus não deixou não deixou sozinho, não. Bem. Era um militar decadente, né? Exato. Assim, o pessoal falava que ele só se interessava pela parte esportiva. Isso, ele gostava disso. Eles estavam doidos para poder ir para as Olimpíadas de Berlim, e por algum motivo lá ele não foi nem colocado na equipe olímpica lá, e ficou para trás. Tão desprestigiado que ele era, apesar de ser bom nessa parte, né, e tal. Mas é isso. Agora, sobre São Basílio, tem uma citação na regra beneditina que eles falam da regra de São Basílio Magno. Então, eu não sei onde tem, mas ele como tinha essa tendência monástica, talvez ele tenha feito um estágio aí no deserto e escrito isso depois, mais tarde. Seria interessante até a gente saber. Bom, professor, mas meus pitacos acabaram. Muito obrigado. Obrigado você, meu caro. Muito bom, muito bom. Conversa hoje ficou boa. Deus lhes pague as observações. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, né? E tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.